Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sextou! Sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. E hoje nós temos aula de História e de Ensino Religioso. Isso mesmo, vamos começar a trabalhar a disciplina de Ensino Religioso. Mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Peguem o livro nas páginas 18 e 19, que nós vamos fazer uma revisão da unidade 1, que foi trabalhado o lugar onde eu moro. Nós falamos sobre moradia, sobre história de bairro, como é o lugar onde eu moro. Então vamos lá. Bom, na página 18 tem um exercício assim, olha só. Observe a fotografia e leia o texto. Vocês viram que na aula de geografia nós trabalhamos fotografias de Cuiabá, antiga e atual? Porque nós temos falado sobre o lugar onde nós moramos, o antes e o depois, sobre as paisagens. Nós retratamos um pouco sobre as paisagens antigas, as paisagens atuais. Então vamos relembrar aqui algumas coisas. Então, observando a fotografia aqui, leia o texto. A Rua do Bom Jesus é uma das mais antigas da cidade do Recife, em Pernambuco. No início, era conhecido como Rua do Bonde. Em 1636, teve seu nome trocado para Rua dos Judeus, pois abrigava a primeira sinagoga brasileira. E olha só, nós estamos falando de que temos aula de ensino religioso, então é importante nós respeitarmos também a diversidade religiosa que existe no nosso país e no nosso mundo. A partir de 1654 foi chamada Rua da Cruz, até que em 1870 foi aprovado pelo Conselho Municipal o nome atual, Rua do Bom Jesus. Bom, vamos lá. Quais foram os nomes que a Rua do Bom Jesus teve ao longo do tempo? Antes de 1636, como era? Como que era, galerinha? E entre 1636 e 1653, que nome ela teve? Depois de 1654 a 1870 e a partir de 1870, que até hoje ela mantém esse nome. Então, vocês vão prestar atenção no texto e preencher. A Rua do Bom Jesus é um espaço público. Por quê? Nessa unidade, nós também falamos sobre a diferença de espaço público e privado. Por exemplo, a rua é um espaço público onde as pessoas circulam, onde as pessoas transitam, tem carros, né, diversas formas de meios de transporte. Então, as ruas são consideradas espaços públicos. Privado é, por exemplo, a nossa casa, né? Não entra qualquer pessoa. Então, existem diferenças de espaços públicos e privados. Ah, e apesar de alguns lugares serem públicos, eles também têm regras e têm horários, não esqueçam disso. Bom, aqui nós temos duas imagens. Pinte a letra que corresponde à fotografia mais antiga. Será que é a letra A ou a letra B? Então, ó, Rua do Bom Jesus, no Recife, Pernambuco, por volta de 1880. Mesma Rua Bom Jesus em 2013. Escreva as características das construções tradicionais dessa rua, conhecidas como casas de porta e janela. Apesar das coisas mudarem com o passar do tempo, alguns lugares históricos são obrigados a serem conservados para que possam manter a estrutura original. Então, são feitas apenas algumas reformas, tá, galerinha? Então, esses lugares, esses sobrados, eles foram construídos um ao lado do outro, bem alinhadinhos, né, na rua. E aí, eles têm janelas altas, têm sacadas, eles são bem diferentes, né? Mas eles estão mantendo uma estrutura parecida com as antigas, eles são conservados, né? Olha que interessante. Então, nós podemos aprender um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, falando sobre as paisagens. E agora vocês vão fazer uma autoavaliação aí, porque nós terminamos essa unidade. Aqui são apenas sugestões de leitura, não se preocupem, tá? Tem aí no livro. Se vocês quiserem ler, vocês podem pesquisar na internet sobre essas atividades. Bom, olha só,
Será que você reconhece que os seres humanos precisam viver em moradias? Vocês vão marcar um X na carinha que mais se identifica com a sua resposta. Se você aprendeu direitinho, você vai estar sorridente, ok. Se você ficou com dúvida, você pode marcar um xizinho aqui. E se você não aprendeu, você pode marcar um xizinho aqui. Quando você me mandar a foto, eu vou ver se você teve dúvida em algumas unidades, em algumas atividades, e eu posso te explicar melhor, ok? Embora vocês tenham todos os dias o acesso no grupo para mandar as dúvidas, mas de repente você ficou meio com vergonha, ficou com preguiça de mandar, e agora nessa autoavaliação vocês vão pensar bem e responder aqui. Então, reconheço que os seres humanos precisam viver em moradias. Nós falamos sobre os diversos tipos de moradias. Conheci exemplos de moradias do presente e do passado? Conheci um pouco a respeito das moradias de um povo indígena? Compreendo a diferença entre espaço público e espaço privado? Valorizo e respeito os espaços públicos como locais de convivência? Sim ou não? Ou talvez, vamos lá, marquem e aí a gente conversa mais sobre isso se vocês tiveram alguma dúvida. E agora na nossa aula de ensino religioso, galerinha, olha só. Domingo nós vamos comemorar uma data importante, uma data comemorativa, que é todos os anos é no segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. Bom, nem todo mundo mora com a sua mamãe, por circunstâncias da vida, por situações adversas, enfim. Mas existe uma figura materna, ou seja, a mãe é quem cuida. Eu fui criada com a minha avó, então a minha avó sempre foi mais próxima e sempre teve presente como uma figura materna. Tinha contato com a minha mãe, mas a minha figura materna era minha avó e minhas tias que sempre cuidavam de mim. Agora, no caderno, vocês vão pegar e desenhar quem representa essa figura materna para vocês. Sabia que na questão religiosa, algumas pessoas utilizam algumas referências, algumas pessoas como figura materna? Por exemplo, tem determinadas religiões que enxergam em Maria, a mãe de Jesus, como uma mãe também. Já outras religiões a veem de outra forma. E é sempre importante nós representarmos as pessoas, as figuras religiosas com muito respeito, sabe, galerinha? Nós temos que prestar atenção nas diversidades religiosas e por mais que você não concorde, você tem que respeitar. Às vezes você vai ter um amigo que tem um tipo de religião diferente da sua, mas você precisa respeitar para que possa viver bem em sociedade. Então, por exemplo, a gente vê Maria, quando fala sobre o Dia das Mães, Maria, mãe de Jesus. Algumas religiões a têm com determinado olhar, outras vêm de outra forma. Mas isso não quer dizer que um ou outro está certo ou está errado ou que é melhor. Nós temos sempre que buscar aquilo que nos faz bem, buscar nosso conhecimento e respeitar. Então, esse é o objetivo do ensino religioso nas escolas. É aprender um pouquinho sobre as diversidades e principalmente aprender sobre o respeito. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a figura materna. Quem é a sua figura materna? Você tem a sua mãe? Ou você tem como uma figura materna sua avó, sua tia? Enfim, quem cuida de você, né, com quem você mora, que representa essa figura materna. Porque mãe não é só aquela que coloca a gente no mundo, que carregou a gente lá na barriguinha. Enfim, às vezes a vida se torna tão difícil e acontecem tantas coisas e nós somos criados por outras pessoas que representam essa figura materna. Bom, e será que você sabe responder algumas perguntinhas sobre a figura materna, né, da sua casa? Vamos lá. Bom, vocês vão fazer essa ficha aí no caderno e vão responder algumas perguntinhas sozinhos. E aí depois vocês vão entrevistar essa pessoa, sua figura materna que você desenhou, e ver se vocês acertaram tudo que vocês colocaram aqui, os gostos, do que tem medo, a comida favorita, a cor
data de aniversário, nome, enfim, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais nessa aula de hoje. Desejo um feliz Dia das Mães para sua figura materna e um beijo até segunda-feira.